A impressão que dá é que hoje o presidente Lula ele tem opiniões firmes sobre economia, coisa que ele não tinha no passado. No passado ele ouvia mais. Ele ouvia mais. Parece que ele tem opiniões firmes sobre economia e parece que ele foi convencido de que gasto público lidera o crescimento. Parece que ele foi convencido que o gasto público é que puxa o crescimento. Foi convencido pela Dilma? Talvez pela Dilma. É um Lula meio dilmado. Né? Mas a experiência que Dilma teve deveria servir... Nós não extraímos as lições. Esse, para mim, é o meu, assim, um dos meus maiores mistérios. Porque eu entendo que o grupo político petista é um grupo político, tem os interesses políticos, os interesses eleitorais, nem sempre eles falam o que eles acham. Entendo, é da política isso. Agora, a impressão é que eles teriam que ter aprendido, mas parece que eles não aprenderam. Eu não sei como. Eu escrevi uma coluna o ano passado que chamava o auto-engano petista. O que seria isso? Eles, quando veio uma crise, é uma coisa grave, né? Porque assim, eles ganharam 4 eleições seguidas, eles mandaram no país durante 12 anos. Não é pouca coisa. O final dessa hegemonia é a maior crise da história do país. O PIB caiu mais de 7%. E gerou uma tragédia social. Se os petistas têm sensibilidade social, eles são de esquerda, eles gostam de reduzir a desigualdade, eles deveriam estar pessoalmente muito afetados. Aliás, isso pode estar na raiz desse ódio ao Lula e ao PT, porque, na verdade, no governo, e que criou essa polarização, é porque, na verdade, no governo, Dilma acabou entregando muitas das conquistas e inclusão que foram feitas no governo Lula. Houve uma regressão imensa. É comum eu pegar um táxi e o cara dizer, não, eu era não sei o quê, quebrei, fui pro táxi. Aquela crise, ela deixou marcas até hoje. Ela afetou a vida das pessoas e produziu uma tragédia social. Então, os petistas, eles inventaram um argumento para se auto-justificarem. Eles disseram que a culpa era a crise do ajuste do Levi. Do Aécio. Né? O fato do Aécio não ter aceito o resultado eleitoral é que produziu a crise. Que era uma crise política, não era uma crise econômica, tinha problemas econômicos, tinha que fazer ajustes aqui ou acolá, mas não era muito grave, que a gravidade da crise é culpa do Aécio Neves. O presidente Lula fala isso várias vezes. Quando essa tese foi criada, lá em 2015, eu acho que nem eles acreditavam nessa tese. O problema é o seguinte, que eles ficaram repetindo essa tese. E eu acho que hoje eles acreditam. Eles repetiram tanto essa tese que eu acho que hoje os petistas de boa fé acreditam que a gravidade da crise é culpa do Aécio. Eu escrevi até no jornal, assim, da minha coluna, meio estranho, porque assim, você tem um partido que ganha 4 eleições e governa. Um partido que perde 4 eleições e empobrece na oposição. Vem uma crise e a culpa é do líder do partido que perdeu 4 eleições e não governou. Quer dizer, assim, tem que ter uma cara de pau para levar a sério esse argumento. Ou isso ou uma dissonância incrível. Cognitiva. Mas os petistas, eu acho que eles têm essa dissonância. Eu acho que, de boa fé, os petistas atribuem ao Aécio Neves a gravidade da crise. Mas, Samuel, Lula é uma pessoa inteligente, como você mesmo pontuou. Quer dizer, não sou eu, nem você, nem Marcelo, nem ninguém que está falando. Foi o que aconteceu no governo Dilma. O governo Dilma começa a perder popularidade quando a inflação começa a aumentar e a popularidade dela cai. Que não era dela, né? Era uma popularidade do Lula, né? Uma popularidade do Lula. Mas, enfim, quando a inflação começa a aumentar, o crescimento não vem, ela dá uma série de desoneração enfim... E o investimento não vem, o crescimento não vem, e a inflação aumenta, e ela vai perdendo popularidade, ela perde base no Congresso, e vem o impeachment e tudo isso que a gente viu. Quer dizer, é fato, foi o que aconteceu. O presidente Lula sabe que ele tem que, até esse discurso dele em relação aos juros, que mudou
não é mais o que ele falava antes, quando era o Roberto Campos. O Roberto Campos ainda está aí, mas está para ser mudado, enfim. E ironia do destino, quem vai promover o ciclo de alta vai ser o Galípolo, enfim, provavelmente. Esse retrato eu acho que está claro para ele. Tanto que no governo Dilma houve gestões, enfim, para que ela mudasse o ministro da Economia. O Meirelles esteve aqui, falou, inclusive, sobre isso, enfim, na época ainda do governo Dilma. Quer dizer, você acha que Lula vai cometer os mesmos erros que Dilma na economia? Não, ele já está cometendo. Primeira questão, como a gente falou, a situação no outro período petista foi uma conjunção de fatores muito favorável, né? Uma herança muito boa do governo anterior, tanto macroeconômica quanto de reformas institucionais para colher eles. 3 anos o ministro Palocci fazendo um ótimo trabalho. Um choque externo muito positivo. Então, deu resiliência ao erro. Agora, os erros não começaram na Dilma. Os erros começaram no Lula 2. Na verdade, os erros começaram quando saiu Antônio Palocci e foi o Guido Mantega para o Ministério da Fazenda. Começaram a ficar um pouco mais visíveis no Lula 2, mas eles já começaram ali em 2006. Lula 1, troca de quadra. E aí eu tenho uma apresentação em que eu trago um conjunto de estatísticas que mostram que a deterioração macroeconômica brasileira entre 2007 e 2014, ela é persistente. Quais são essas estatísticas? Você tem, primeiro, a que eu já disse aqui, uma queda permanente do superávit primário estrutural. Sai de uns 2,5 de superávit, segundo o dado da Instituição Fiscal Independente, e vai para um déficit de 1,5. E essa queda é continuada, ela não está concentrada no governo Dilma. Depois você tem exportações líquidas. A preços constantes de 95, o dado que o IBGE divulga, para não precisar mudar muito, esse negócio era 4,3 de superávit em 2005. Em 2003, em 2013, bem antes da crise, esse negócio era um déficit de 3 e alguma coisa. A mudança virada nas exportações líquidas como proporção do PIB entre 2005 e 2013 foi de 8,2 pontos percentuais do PIB a preços constantes. É uma loucura, porque se eu tomar como base 2005, de 2006 até 2013, a economia brasileira cresceu 30%. A absorção, consumo mais investimento, cresceu 41%. Então, olha que sana gastadora. Tem que vazou na forma da deterioração da exportação líquida. Depois, nesse período, a remuneração da PNAD média cresceu 40 pontos percentuais mais rapidamente do que a produtividade do trabalho. Tem outro dado da Economática, que é aquela base de dados que disponibiliza dados das empresas abertas, e eu faço a conta todo ano da razão entre o LAGIDA, que é o lucro antes de juros, que é uma medida de rentabilidade da empresa, dividido pela receita operacional líquida. Que é uma medida de lucratividade. Esse negócio, entre 2006 e 2013, caiu quase 10 pontos percentuais. A rentabilidade das empresas abertas, é um dado fácil, caiu. E a inflação de preços livres, porque eles estavam controlando os preços administrados, mas os preços livres saiu de 3% em 2005 para 6,5%, alguma coisa assim, em 2013. Então, percebe, naqueles anos de 2006 a 2013, nós tivemos redução do superávit primário permanentemente, estrutural, redução das exportações líquidas permanentemente, salários crescendo além da produtividade permanentemente, rentabilidade das empresas caindo permanentemente, inflação de preços livres subindo permanentemente. É um conjunto que... O que eu posso fazer? Não é culpa minha. São dados bem simples esses que eu elenquei aqui. Não tem nenhuma grande
sofisticação. Desses dados, qual te preocupa mais? Atualmente é a inflação. Mais do que a trajetória fiscal? Não, a médio prazo é a trajetória fiscal. Mais do que a queda de produtividade? Porque a nossa produtividade já não é lá essas coisas. Não, nossa produtividade é um horror, mas a nossa produtividade é um problema mais estrutural. E é um problema microeconômico. Incentivos. E nesse aspecto, a aprovação da reforma tributária é uma ótima notícia. A gente tem um problema de dívida pública. A gente tem um problema de dívida pública, de juros em condições normais de operação da economia muito elevados, de carga tributária muito elevada, de gasto público muito elevado, uma estrutura previdenciária completamente fora de qualquer razoabilidade dada a nossa estrutura etária. Tem todos esses nós, são expressões diferentes do mesmo problema. Se enquanto sociedade a gente não encaminhar esse problema, a gente não vai sair do buraco, vai ficar andando no circo.